Bom, pessoal, antes de mais nada, obrigado pela participação de vocês. Acho que aqui vai ser um grande momento de aprendizado, seja para as fintechs que estão nos ouvindo, como também para os empreendedores, enfim. Contar essas histórias de sucesso do cenário fintech é sempre muito importante, muito legal. Antes de mais nada, eu queria que cada um pudesse falar um pouco da sua empresa, o que vocês desenvolvem, rapidamente, só para a gente poder, já que eu só chamei vocês por nome e cargo, a gente tem a chance de ir um pouquinho mais fundo do que vocês fazem. Começando daqui para lá, Antônio, por favor. Bem, pessoal, boa tarde, obrigado, Bruno. Esse ano cheguei no horário, pelo menos, né? O ano passado cheguei. Eu sou Antônio Soares, sou CEO da DOC. A DOC é uma empresa de infraestrutura de pagamentos. A gente começou nesse mercado como um processador de cartões private label para o varejo. A gente entendeu lá em 2016 que tinha espaço para cada vez mais democratizar serviços financeiros, não apenas democratizar a tecnologia. Aí a gente começou a avançar para pegar licenças. Hoje a gente é uma instituição de pagamento, hoje a gente é um acquirer aqui no Brasil e a gente encapsula todas essas licenças em conjunto com a nossa tecnologia. Então, basicamente, a gente consegue habilitar qualquer empresa de qualquer tamanho e qualquer segmento a levar serviços financeiros ao seu cliente. Que tipo de serviços financeiros? Cartões de crédito, cartões de débito, conta digital, Pix, que hoje é super relevante. A gente tem uma oferta de Pix indireto que é extremamente importante para o mercado brasileiro. E a gente entendeu num determinado momento também que o que acontece no Brasil, baixa inclusão financeira, não mais baixa bancarização, porque eu acho que todos nós aqui já conseguimos ajudar o país a chegar a 86% de bancarização, que é um número absurdo. Mas a gente viu que a América Latina tem o mesmo cenário. Baixa inclusão financeira, muito dinheiro em circulação, e aí a gente começou a enxergar, o que a gente está fazendo no Brasil? O Brasil é benchmark em pagamentos. A gente tem um regulador que cada vez mais puxa o mercado. A gente pode levar para esses outros mercados, não só do ponto de vista de explorar e levar essa tecnologia que a gente criou, mas também de ajudar esses mercados a se desenvolverem. Hoje a gente está operando, além do Brasil, mais 11 países, o principal deles é México e Colômbia, e a gente continua aí levando serviços financeiros para todos os cantos. Maravilha, obrigado. Tiago, conta um pouco para a gente. Boa tarde, pessoal. Falando um pouquinho de Pismo, eu estou lá já há uns 2 anos e meio. Basicamente, comecei a minha carreira com meios de pagamento, mais ou menos uns 17 anos atrás. Acho que conheço boa parte da galera aqui e a Pismo, ela nasce exatamente para montar um modelo diferente de operação de pagamentos. A gente tem até um pouco de dificuldade de falar que a gente é um processador de pagamentos exclusivamente. A ideia não é essa, a ideia é a Pismo trazer um chassi, de fato, para a gente trazer muita tecnologia para quem quer absorver basicamente todas as soluções de pagamento, seja ela pagamento por um cartão de crédito, seja ela pagamento por operações financeiras, cash in, cash out em uma conta corrente, enfim. A nossa estrutura está pronta exatamente para a gente trazer esse nível de escalabilidade, esse nível de expansão. A Pismo, ela nasceu para ser uma empresa global, então desde o começo o alicerce da companhia foi exatamente para isso. Então a gente está muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa história aqui com vocês, enfim, e trazer um pouco do modelo Pismo de atuação. Maravilha. João, conta pra gente um pouquinho do WeBanks. Muito bem, boa tarde a todos. O WeBanks é uma empresa de pagamentos e a nossa missão é ajudar empresas globais a expandirem para mercados emergentes através de pagamentos. Então, grandes empresas de tecnologia, digital, varejo, globais, se conectam ao WeBanks para expandir seus negócios no Brasil, na América Latina como um todo, na África, e a gente recentemente lançou a Índia também. Então, a gente começou em 2012, então 12 anos de estrada aí. A gente fica baseado em Curitiba, por isso que vocês não ouvem falar tanto da gente.
mas espetacular, claro. Nosso time ele é espalhado globalmente. Nosso go-to-market, brincadeiras à parte, nosso go-to-market é no exterior. Então, os nossos grandes clientes estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, inclusive China. Então, é lá que a gente faz barulho, marketing, eventos, tudo. E aqui no Brasil, a gente tem o headquarters lá em Curitiba, tem um escritório em São Paulo também, 800 pessoas, e expandindo aí globalmente, crescendo bastante. E feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, obrigado. Gustavo? Boa tarde, gente. Eu sou o Gustavo Gerum, sou CEO e cofundador do Distrito. Primeiro, obrigado aqui pelo convite, uma honra estar aqui do lado de todos vocês. O Distrito é uma plataforma de implementação de tecnologia em grandes empresas. E para fazer isso de uma maneira bem feita, com estratégia e com efetividade, a gente estuda muito o mercado. Então, a gente produz research para o mercado de tecnologia, a gente mapeia startups, a gente mapeia tendências ao redor do mundo para poder direcionar os nossos clientes, né, as corporações, para os melhores caminhos relacionados à tecnologia. E eu espero poder compartilhar um pouco dessa nossa visão com vocês hoje. Maravilha. Gustavo, até aproveitando toda essa visão de inteligência de mercado que a Distrito traz e tudo mais, a gente, antes de falar de expansão internacional, é bom a gente falar também que tudo que levou a essa maturidade do ecossistema fintech aqui no Brasil, né? Então, a gente viu desde pontuando 2011, 2010, pontuar um pouquinho, até agora, muita água passou debaixo da ponte e que criou as bases para que a gente visse esse amadurecimento que levou a ter esses players que estão aqui na mesa discutindo e vários outros aqui no país também. Na visão de você, qual foram os principais pontos de viradas que contribuíram para esse avanço e para o amadurecimento do setor localmente? Né? E depois eu vou passando essa mesma pergunta para os outros. Não, muito bom. Eu acho que essa é uma boa pergunta para contextualizar, né, Exato. onde que principalmente esses caras estão hoje em dia mostrando o poder da tecnologia brasileira e levando isso para o mundo. Mas acho que muita gente fala mal do Brasil, né, e gosta de ressaltar pontos negativos, e aqui, no final das contas, o que a gente tem que fazer é ressaltar o avanço da tecnologia em serviços financeiros para o Brasil. Né, o Brasil tinha um mercado altamente concentrado, né, o mercado bancário altamente concentrado, né, uma população pouco bancarizada, talvez 10 ou 15 anos atrás, hoje já não mais tanto. E a gente viu, primeiro, uma disposição de talentos, né, pessoas com alto conhecimento do mercado financeiro e dispostas a correr risco, né, que isso não é tão comum em diversos mercados, iniciando essa trajetória, essa jornada no Brasil. Eu acho que um dos principais pontos que fez o Brasil avançar tanto também é a disposição dos reguladores, né, tanto o Banco Central, CVM, entre outros, para permitir com que a inovação aconteça. Muitas vezes a gente acha que poderia ser mais rápido, né, poderia ser melhor, mas quando a gente olha para os peers aqui, né, principalmente Latam e até com os países mais desenvolvidos na Europa e Estados Unidos, na América do Norte, o Brasil se desenvolve numa velocidade relativamente rápida. Então, acho que esse é um ponto bastante interessante. Eu acho que uma outra característica que fez esse mercado se desenvolver, principalmente mais rápido do que as outras indústrias no Brasil, foi acesso a capital. Né? Hoje, eu diria que a gente tem aqui, se a gente for contar aqui todas as startups que existem no Brasil ou Latam, as fintechs devem ser a grande maioria, né? É disparado o maior setor em termos de número de empresas, em número de empreendedores, e esses empreendedores eles tiveram acesso a capital. Não adianta você ter grandes problemas, né? Um ambiente que te proporciona inovação, bons empreendedores, grandes talentos, mas não ter dinheiro para permitir com que essa tecnologia seja desenvolvida, esse mercado seja atacado. E no nosso caso, esse foi um mercado que teve acesso a dinheiro. Né? Então, se a gente for pegar ali o alto do hype, né, do mercado de startups e tecnologia no Brasil, a gente viu em um ano 6 bilhões de dólares, né? Em 2021, 6 bilhões de dólares sendo destinados só para fintechs aqui na América Latina. Né? Se a gente for fazer uma conta ali meio besta, né, fazendo vezes 5, são 30 bilhões de reais. É bastante dinheiro para empreender no Brasil. Obviamente, a gente sempre acha que poderia ser mais. Ao mesmo tempo, depois desse grande pico, houve um retrocesso bastante significativo de acesso a capital nessa indústria, né? Então, o ano passado foi por volta de 1 bilhão de dólares, a gente acha que esse ano deve ser por volta de 2 bilhões de dólares. Então, só para fazer um resumo aqui e dar oportunidade para todo mundo falar um pouco, acho que regulação, talento, acesso a dinheiro e, obviamente, um contexto, né, um ambiente que atrai a inovação e que possa gerar mais eficiência.
E engraçado, no pico desse movimento de investimento em 2021, também muitos dos cheques vieram para a expansão dessas fintechs para internacionalizar e também olhar pelo menos Latam de uma forma mais centrada, né? Então a gente também vê que tinha grana destinada a forçar esse movimento regional. Mas, João, o que você vê aí dos últimos anos de jornada do Ebanks? Quais foram a principal virada de chave que você vê de ecossistema ou de ambiente de mercado? Eu acho que assim, o Brasil, a gente está numa posição muito privilegiada, né? É incrível o ambiente que a gente tem aqui. O sistema financeiro, já por décadas do Brasil, foi muito avançado sempre, né? Eu acho, como o Gustavo falou, isso com a presença de um regulador que ele trabalha em cima de princípios e pilares, como mais competição, inclusão financeira e outras coisas, isso consegue criar uma estrada de décadas mesmo, que é o que o Banco Central, o PIX, né, só chegou porque foi construída uma descentralização lá atrás, e regulamentação de IPs e tudo mais. Então foi uma construção, né? O PIX 2020 foi uma cereja do bolo ali, depois vem outras coisas. Então essa consistência, né, num país enorme como o Brasil, que também é um privilégio, né, um país de 200 e tantos milhões de pessoas, não é qualquer país que conseguiria fazer essa inovação, porque não tem a escala. E isso tudo, eu acho que com um ambiente de relativa liberdade econômica que a gente tem nesse país, né? E então pode ter a semente empreendedora aqui das pessoas fazendo e inovando em cima de toda essa plataforma, é incrível. E eu acho que no Ebanks a gente consegue ver isso. A gente está em 29 países, né? Então viaja bastante, vai para a Índia, vai para a África do Sul, assim, e além dos países desenvolvidos. Então uma coisa como o Pix é um advento que é um orgulho e posiciona a imagem do país internacionalmente. É bizarro, porque o Pix é um sucesso, assim, é muito, muito grande. Ninguém tem nada parecido. Mesmo o UPI na Índia, a gente já está ultrapassando, assim, porque o Pix ele foi desenhado de uma forma que ele é multissetor, multissegmento e tal. Então, é uma coisa muito massiva e dá um orgulho para o país. A gente está configurado para continuar construindo em cima disso. Então, mas uma dessas coisas é o mercado gigante. Aí, só para pontuar aqui, porque antigamente mercado gigante no Brasil significava que a gente construía as coisas só para o Brasil. E aí, mercado suficiente aqui, depois que você é grande, para tentar internacionalizar, é uma jornada difícil. A gente vai falar disso aqui hoje, né? Mas eu acho que nos últimos anos, como você perguntou, tem nascido e crescido empresas com um mindset já global, já internacional. É o caso da Pismo aqui, né? Como a DOC e o Ebanks, já que já também nasceram pensando nisso. Então, é espetacular isso também, ver as empresas brasileiras, apesar de ter um mercado doméstico impressionante, né, e com muita intensidade, também pensar globalmente. Muito legal. Thiago, o que você pontua aí de evoluções principais aí nessa jornada de Pismo e até tua mesmo olhando para o mercado aí, do tempo que você tem no mercado? Cara, eu acho que eu passei por um momento muito marcante na minha carreira e, enfim, eu acho que desdobrou muita coisa ali para frente. Tem um marco muito claro na minha mente, assim, que é a criação do Nubank. Para mim, ele foi provocativo para todo nicho de meio de pagamento, para todo mundo que estava envolvido. A necessidade de colocar tecnologia, de colocar um modelo diferente de atuação, fez com que todo mundo que fizesse parte do arranjo se reinventasse. Eu acho que a gente tem visto muito isso em grandes bancos e grandes estruturas de uma forma talvez um pouco mais complexa ali para chegar até onde o Nubank chegou e chegou com muita velocidade, mas isso foi muito provocativo para a nossa estrutura. E isso aconteceu muito bom pra gente, anos antes da ideia de Pismo vir ao mercado. Quando a gente pensou em Pismo, obviamente a gente pensou muito neste modelo de atuação, e a gente pensou muito em respeitar o que a gente olhava para o outro lado, para o cliente final. A gente começou a ter clareza da velocidade, do imediatismo, e o fato de a nossa plataforma hoje
ela ser uma plataforma que está basicamente baseada em multi-region. Eu tenho hoje um dos meus principais parceiros, que é a AWS, operando em mais de 30 regiões diferentes, que traz para a gente essa escalabilidade e esse posicionamento global, que também respeitou o nosso espaço ali de modelo de atuação, inclusive o nosso espaço de posicionamento para um cliente do tamanho do Itaú, do tamanho de um BTG, ou de um cliente que estava como novo entrante ali. A gente vê um NG Cash hoje, que tem uma operação muito legal, focada em jovens, que começou há pouquíssimo tempo e que hoje tem uma amplitude nacional muito legal. Então, a plataforma ela foi desenvolvida para isso. Quando a gente olha operações na Argentina, operações Chile, Peru, Colômbia, como a gente tem hoje, operações na Índia, todas elas utilizando o mesmo chassi, o mesmo conceito. Isso é muito legal. Então, eu acho que essa provocação, e ontem a gente estava jantando e até conversando um pouco sobre isso, olhando para fora, é indiscutível o que o mercado brasileiro tem de regulação positiva. Então, atuar aqui no mercado brasileiro e ter essa representatividade que a gente tem hoje nos permitiu ter mais facilidade em operações fora do Brasil. Então, é muito legal. Muito legal. Interessante a coisa que você colocou, né? O marco dos novos entrantes, que também forçou ao mercado a olhar para a sua tech stack e falar, não, precisamos fazer diferente. Meio que empurrou, né? A gente teve, e obviamente em paralelo a regulamentação, que sem ela também a gente não tem o envelope necessário para que isso aconteça, né? Mas eu entendo que é um ponto realmente relevante. Antônio, o que você enxerga aí também nessas evoluções? Aqui talvez eu vou ser um pouco repetitivo e eu acho que é importante repetir, porque Brasil é benchmark em pagamentos. A gente tem, de fato, um regulador que sobe a régua e a gente tem visto isso não só agora. Eu acho que as ondas tecnológicas, elas sempre existiram, então a gente sempre tem que ter uma atualização tecnológica natural, mas quando você tem um regulador empurrando e estimulando principalmente competitividade e abertura do mercado, e vamos lembrar, né, não é de hoje, vamos lembrar o que o nosso regulador fez lá atrás com o Redcard e VisaNet. Quando a gente vai para a América Latina, a gente ainda tem os switches locais. A gente está falando de coisas que foram feitas há 10, 15 anos atrás. Então, de fato, acho que o número 1 é um regulador visionário. Número 2, a gente é de fato um celeiro de talentos em tecnologia. Isso aqui é indiscutível. E tecnologia para pagamentos, a gente tem não só no Sul, no Sudeste, no Nordeste, a qualidade da mão de obra brasileira para tecnologia e tecnologia de pagamentos é acima da média. Aliás, a gente tem sofrido agora com o trabalho remoto, porque a gente trabalhando aqui, ganhando em dólar e euro, está difícil de competir, mas bora lá. E eu acredito muito, muitas pessoas, a gente tem uma operação no México, México tem SPAY e Code, Estados Unidos está lançando FedNow, todo mundo tem pagamentos instantâneos, mas ninguém tem a relevância e a aderência que a gente tem aqui no Brasil. E eu atribuo isso à criação da infraestrutura e à preparação da audiência para isso. A gente tem uma penetração de telefonia celular absurda. Sim, além da... A gente criou uma inclusão bancária, que é o chassi do Pix, é a conta digital. Então, se não fosse o regulador provocar essa quantidade, muitas vezes questionada, às vezes exorbitante, de bancos digitais, mas no final do dia são eles que estão proporcionando a essas pessoas de usarem o Pix todos os dias. Então, essa infraestrutura que foi criada, ela faz com que não só a gente suba a régua, mas a gente também começa a ter outros novos horizontes. Porque, para mim, a jornada do Pix está só começando. O Pix hoje é uma transação simples de débito, e na hora que a gente começar a levar crédito para isso, aí a gente vai ver, sim, eu acho que uma segunda explosão de utilização de Pix. Então, no final do dia, é regulação, talento e a criação da preparação da audiência para pagamentos no Brasil, que é fenomenal. Maravilha. E ocupou várias lacunas, né? A gente vê várias teses de banking foram criadas junto a diferentes públicos. E aí não estou falando só da entrega da potencial do cara ter uma conta digital, mas tudo que embarca
como isso atinge, como isso navega. Eu acho que isso é um caminho que a gente quebrou também essa forma de enxergar e liberou muito potencial no mercado. Né? E passando agora para o Gustavo, a gente está falando muito dessas, tudo que trouxe a gente até aqui, mas é interessante também de comparar, e muito foi falado o Brasil realmente é referência lá fora, mas comparar o Brasil com outros mercados. Né? Então a gente tem aí, por exemplo, os próprios países vizinhos. Né? Foi falado agora, o Antônio falou do México brevemente, mas eles estão alguns anos atrás. Quando a gente fala, por exemplo, que o México está vendo hoje é o boom da mini POS, né? Que a Clip hoje é uma fintech unicórnio lá, explorando uma tese que foi explorada aqui há alguns anos, né? Mais de década, né? Dos mini POS. Quais são os outros segmentos que você entende, Jeroen, onde a gente do Brasil possui uma clara vantagem e que talvez a gente pode levar boas práticas para outros países, para o resto do mundo, eventualmente? Assim, Muito bom. Eu acho que quando a gente fala de Latam, praticamente tudo, né? É difícil a gente ver um país de Latam sequer perto do Brasil quando a gente fala de infraestrutura de pagamento, de serviço, acho que crédito talvez não tão distante assim, mas talvez em modelagem de crédito, sim. E quando a gente... cara, tem muita coisa nova surgindo, né? A gente tem tokenização crescendo de uma maneira muito rápida no Brasil, certamente vai ser levado para esses outros países, né? E eu acho que, enquanto vocês estavam comentando aqui, eu estava fazendo uma reflexão. O Pix está sendo um modelo que vai ser replicado em outros países, então, naturalmente, o empreendedor brasileiro que já sabe trabalhar com o Pix, ele vai ter uma vantagem competitiva para ir para os outros países replicar aquilo que ele já tem aqui dentro. Então, se hoje a gente já tem aqui uma condição interessante, né, de competição frente aos outros empreendedores regionais, possivelmente isso vai ser ainda maior ou ainda melhor para o empreendedor brasileiro daqui para frente. Então, eu acho que no final estão todos esses países olhando o que está sendo feito aqui e tentando levar para lá. Alguns de uma maneira um pouco mais rápida, alguns de uma maneira um pouco mais lenta, mas fatalmente isso vai acontecer. E você estava comentando de México, eu me lembrei agora de um empreendedor também que foi country manager de uma empresa no México e ele estava me contando, quando eu aluguei o meu apartamento lá, todo mês eu tinha que sacar dinheiro e pagar o aluguel em dinheiro. E o cara não aceitava nenhum outro tipo de wire, ou seja lá o que for. E isso faz um ano, né? Não estamos falando aqui de 5 anos, o ano passado. Então, é uma distância muito grande do que a gente vê aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente é modelo para quase tudo. Quando a gente compara com outros países, né, a gente já vê uma regulação de, por exemplo, Open Banking mais bem definida em Europa. E acho até que a gente se baseou, né, um pouco de como é que está funcionando lá. Mas eu acho que a maneira como a gente evolui aqui, seja pelo apetite do regulador ou pela criatividade do empreendedor, possivelmente a gente vai evoluir mais rápido do que os outros países. Então, eu acho que para quem está envolvido com essa infraestrutura, com esse contexto, é uma oportunidade muito grande. Né? E muita gente fala para a gente, mas eu acho que o setor de fintech já está muito bem explorado, não tem mais espaço. Eu acho que não. Eu acho que tem cada vez mais espaço. Né? Conforme a tecnologia avança, conforme a penetração da tecnologia avança na população e a disposição das ferramentas que você tem para operar, maiores são as oportunidades. Né? E principalmente de brigar com os bancos grandes que dominam esse mercado. Né? Então, acho que o cenário é muito animador. E explorando teses novas, né? A gente explorou as fronteiras do pagamento instantâneo muito bem explorado aqui com o Pix, daqui a pouco tokenização com o Drex e tudo, e com um ambiente bem resolvido do ponto de vista regulatório. Daqui a pouco a gente eventualmente também mostra o pessoal lá de fora como é que se faz nesses aspectos. Né? E nem começamos a falar de dado ainda, hein? Ainda né? tem isso, exatamente. Puta, tem um negócio de dado que vai ser uma outra disrupção à parte, Sem que dúvida. é como usar AI aplicado aos dados de cada um dos ambientes, de cada uma das empresas, para gerar ofertas melhores, hiperpersonalização, e aí vai. Que então, aqui no Brasil ainda é uma pauta ainda mais próxima a gente falar de personalização, que é algo tangível. Quando a gente olha para o lado aqui, realmente, dos outros países, é muito mais... A fronteira, talvez, os passos que tem que ser dados ainda são muito, muito distantes, né, de certa maneira. Passando agora para o Thiago. Thiago, em pouco tempo, a Pismo também se expandiu para diferentes mercados. Né? Você mesmo mencionou que nasceu já pensando em ser global. Né? Então, é América Latina, Estados Unidos, Europa, Índia, Sudeste Asiático, Austrália. Então, ainda mais quando a gente olha para regiões um pouco mais distantes do nosso ponto de vista, até de como as coisas são feitas e o negócio é feito também. Né? Quais são os desafios que vocês encontraram ao longo desse caminho de expansão, sobretudo quando a gente está falando de geografias mais distantes? Assim? Cara, eu acho que
tem um tema que não dá para negar, que é a cultura. É. São, como você citou aqui, muitas regiões diferentes, muitas culturas diferentes. Primeiro passo para a gente conseguir tomar essa proporção foi a gente definir que teria uma pessoa nativa falando com esses caras. Aí alguém de mercado, já Exato. contratou um cara lá já de mercado Exato. na região. Né? A ideia foi a gente trazer o Vishal. O Vishal da lá hoje, ele tá na estrutura e ele trouxe, além de toda a experiência dele dentro do mercado, ele trouxe essa possibilidade de falar com a mesma cultura, a mesma língua, o mesmo modelo de atuação. É diferente um brasileiro ir na Europa e fazer negócio. É diferente um brasileiro ir na Índia e fazer negócio. Existe, inclusive, uma dificuldade até um pouco bairrista. A gente enfrentou muito isso. E com o Vishal a gente conseguiu quebrar um pouco dessa barreira e ter uma penetração maior ali. A gente já estava muito bem posicionado no Brasil, a estrutura já vinha atendendo grandes operações no Brasil, a gente já tinha uma expansão e um crescimento na América Latina, já tinha Argentina, já tinha ali Chile, Peru, Colômbia, mas com o Vishal a gente conseguiu tomar essa proporcionalidade. A ideia foi, inicialmente, ter um escritório nos Estados Unidos, Austin hoje é a nossa base, a gente acabou não tendo um escritório principal fora do país em Austin. A gente tem um time de DevEx muito forte lá nos Estados Unidos ainda. Mas a gente montou, por time zone, por uma série de questões, uma estrutura grande no Reino Unido. Então, a gente tem um time de mais de 60 pessoas hoje operando dentro do Reino Unido. Tem um escritório em Bristol. E, naturalmente, com as operações e com o ganho de escala, a gente foi indo para outras regiões. Então, hoje a gente tem Singapura, Bangalore, a gente tem uma estrutura na Austrália, e a gente foi segmentando, inclusive, cultura e pessoas. Trazer o Vishal trouxe essa visão muito clara de que a gente precisaria ter alguém para cuidar da cultura, porque não só tecnologia ia resolver o problema ali. Então, acho que foi um passo importante, e eu acho que, naturalmente, todos aqui devem sentir a mesma coisa. Existe um ponto regulatório que a gente vai ter que explorar, independente de tecnologia, independente de plataforma. A estrutura regulatória ela vai ter que ser específica para cada região. Então, é um dos pontos que a gente, enfim, vem encontrando aí como uma barreira, mas que a gente consegue passar numa boa. E a questão também de vocês terem conquistado um cliente internacional, como foi o caso do Citi, também deve ter ajudado pesado nesse aspecto. Né? Cara, o Citi foi divulgado precocemente em algumas notícias, enfim, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que Itaú no Brasil tem uma relevância gigante, e o Citi agora numa estrutura global, falando de 78 países. Mas até para ter conversa fato, lá tem... fora, né? Você ter a conversa lá Sem fora dúvida. com um player global, talvez até o gringo entende que você consegue dar conta de um desafio internacional. Também, Sem né? dúvida nenhuma. Em larga escala, né? O Citi provocou a gente. A gente montou um projeto para convencer o Citi de que a nossa plataforma tinha capacidade de fazer o que eles queriam. A gente, passando rapidamente aqui por um ponto do Citi que foi muito legal, eles pediram para a gente fazer 1000 gravações em uma conta em 1 segundo. Exatamente por conta da estrutura PJ ali que eles têm, enfim. E a gente, obviamente, teve que montar uma squad específica para a gente operar desse jeito. A gente atualizou nosso ledger, ele provocou a gente. De novo, né? A questão do Nubank que provocou lá atrás, até hoje a gente é provocado constantemente por esses clientes. O Citi foi um desses casos e ele vem ajudando a gente naturalmente aí nessa escala global. Maravilha. Boa. E agora passando para o João, tentar entender um pouquinho dessa jornada lá fora. Você já pontuou que vocês olham muito lá esforços de marketing sendo feitos lá fora, mas a gente sabe que a natureza da própria operação de vocês já é cross-border, né? Então, assim, falar em internacionalização é meio que falar do que é o core do que vocês fazem, né? Como é que foi essa questão sobre o ponto de vista de crescimento lá fora
ainda mais com esse mote que vocês têm, que é o Be There Anywhere, né? Então, vocês estão tentando facilitar pagamentos cross-border. Poderia contar como é que aconteceu esse avanço global, né? E os desafios das soluções construídas nesse processo também, imaginando que a gente tem muita integração para fazer de realidades diferentes aí. Sim, sem dúvida. Bom, o Ebanks hoje a gente está em 29 países, a gente opera em 29 países, mas a gente comercializa a nossa solução em outros dezenas aí, mais em mercados desenvolvidos. A gente começou só com o Brasil, né? Mas já com o Brasil a gente recebia pagamentos no Brasil para empresas internacionais, operando a partir daqui, né? Então, empresas dos Estados Unidos, China, conectavam o Ebanks para receber pagamentos por cartão, naquela época boleto, né? Não tinha Pix, em 2012. Mas a gente percebeu que esse mesmo cliente que conectava conosco para receber pagamentos no Brasil também precisava de outros países, né? Então foi óbvio a expansão em 2015 para a América Latina. A gente começou com 4 países e depois Argentina, e aí hoje a gente está, acho que em 16 países na Latam, e agora a gente está expandindo para Bahamas e Jamaica. Bahamas e Jamaica esse ano. E uma coisa legal, essa expansão ela se dá também, o exemplo do Citi é muito bom, né? Então, um grande parceiro nosso, mas é com os nossos clientes, né? Então, os meus maiores clientes, meus clientes top 15, processam conosco ali em pelo menos 5, 6 países, né? E vão expandindo da forma deles. Então, e com alguns clientes você cria uma relação tão boa que eles dirigem o teu roadmap, né? Então eu estou indo para Jamaica não porque eu contratei a BCG lá e fiz um estudo de mercado e tal. Não, meu cliente quer ir para Jamaica, ele falou, vamos junto, a gente faz um soft commitment ali, já tem uma relação de confiança e vai. E mesma coisa para ir aí fora da América Latina, a gente também percebeu que, puxa, a gente precisava oferecer um produto mais amplo. Falou, o mesmo cliente, ele também quer outras geografias, então a gente expandiu para a África, né? Está em vários países por lá, então era esse o barulho. Nos principais países, na África do Sul, Nigéria, Quênia, Egito, e aí Índia a mesma coisa, porque existe a gente tem um scorecard assim, de expansão, né, mas uma das principais variáveis é a presença, é o desejo dos nossos clientes por lá. E aí, claro, você tem que contratar time, ter gente local, regulamentação é uma questão, né, para o nosso negócio, então regulamentação de pagamentos, a revelação de controles monetários é super importante, né? Então há países mais complexos, né? Como Argentina, Nigéria, Egito, onde os controles monetários são super rígidos. Tem países que têm regulamentação porque é super tight mesmo, como a Índia, né? Para a gente, lá tudo não tem área cinza, não tem área cinza, tudo preto no branco assim. Vírgula por vírgula, e é um jeito diferente de trabalhar. O regulador também muito proativo. Então, para a gente, é um grande prazer trabalhar numa empresa assim, que tem uma cultura global e tal. Eu acho que um dos desafios é a gente manter sendo bem honesto aqui, uma cadeia de atenção e conexão e pertencimento no mundo inteiro. Né? Então eu vou para a Índia agora para a China daqui a 2 semanas, estava na África, estava na Índia. Então você tocar e ter contato pessoal com os times locais, com os parceiros locais é importante. Então, claro, eu não posso estar em todo lugar, mas como que eu crio essa cadeia de pertencimento com os times locais, seja na Argentina, no México e em todos os lados, do lado do cliente, do lado da operação, do lado do teu time. Então, esse é um desafio que eu acho que ele acontece sempre, porque daí daqui a pouco você tem a pessoa do país tal saiu, o teu country manager da Colômbia saiu. Você tem que reconstruir toda a base de pertencimento lá, como que você vai fazer. Então, é um desafio corrente. Muito bacana. E agora, passando para o Antônio, Antônio, a gente viu toda uma escalada de crescimento também da DOC, especialmente quando a gente olha para mercados internacionais, ela fez um movimento de M&A, né, para poder entrar no mercado mexicano. Né? Como é que foi esse processo de internacionalização de vocês, de fortalecimento na região e também para além da região? E quais foram as necessidades específicas que vocês encontraram aí, maiores dificuldades, como é que vocês contornaram? Até novamente falando que cada país a gente tem essas diferenças regulatórias, mas entendo que vocês tentam replicar ao máximo as lições aprendidas no Brasil para resvalar
outras jurisdições, nesses outros públicos, né? Bem, a história da nossa expansão internacional ela começou com 2 clientes, um cliente no Peru e na Colômbia, antes até do México, onde a gente foi tentar comprovar a tese de que daria para replicar o que a gente fazia aqui. Então, a gente pegou esses 2 clientes e a gente quase que foi um laboratório para nós. Isso foi muito importante, acho que pontos que foram citados aqui, de senso em pertencer, cultura, língua, é super importante, parece que não, mas só a gente fala português na América Latina, então existe sim, e aí quando você soma língua e cultura, aí a comunicação fica uma bagunça mesmo, então é difícil de entender. Então, a gente começou com esses 2 clientes e para nós foi muito interessante porque dali saiu a visão de que, opa, eu tenho uma operação muito forte no Brasil, eu tenho um volume muito forte no Brasil, mas também o que eu tenho no Brasil é extremamente adaptado ao Brasil. Então, como é que eu faço para passar um bisturi aqui, falando aqui do ponto de vista de tecnologia e plataforma, o que eu levo daqui do Brasil para fora? E aí que a gente falou, opa, peraí, eu acho que a gente vai ter que construir uma outra plataforma. E aí que a gente começou a construir a nossa plataforma global, que é o DocOne. Então, basicamente, o DocOne a gente conseguiu pegar 20 anos de história e de conhecimento de pagamentos que estava na plataforma brasileira, levar para uma plataforma completamente nova e aí sem as particularidades do país. Então, vão desde coisas simples como o documento universal aqui, que é o CPF, até coisas mais complexas. Outra coisa que ficou muito claro é como você trata o regulatório. Pagamentos é regulado em todo canto do mundo, não adianta, você pode querer falar, mas não, isso aqui. Não, é papel sim das plataformas suportarem o atendimento da regulação local. E para isso a gente teve que construir uma arquitetura que ela fosse muito agnóstica, principalmente ao conhecimento que a gente tinha aqui no Brasil. A gente tem um conhecimento extremo da regulação brasileira. E aqui tem um ponto importante, que eu acho que é algo que a gente tem na cultura da DOC, que é desaprender. Aprender coisas novas é fácil. Desaprender é mais difícil. Então, a gente teve que desaprender a forma que a gente tratava alguns assuntos para se transformar numa empresa global. Aí, passado isso, a gente falou, beleza, olhamos lá o mapa, México, faz sentido, baixa inclusão financeira, muito dinheiro em circulação, país de população elevada, vamos para o México. A melhor forma de ir para o México, o Thiago citou aqui, é verdade, tem que ter gente local. Decidimos comprar uma empresa lá, que se chamava Cacau na época, e que fazia Banking as a Service, como a gente fazia no Brasil. Com uma diferença que a Cacau não tinha nada próprio, ela usava diversos provedores. E quando a gente decidiu comprar a empresa, lá em 2021, a gente sabia que o modelo da Cacau estava sendo questionado pelo regulador. Então, hoje, o que a gente faz de Banking as a Service aqui no Brasil, que é extremamente regulamentado e tem diversos players, não é permitido fazer no México. E a gente estava lá naquele momento de decidir, comprar e, sim, vai ou não vai? Porque a gente sabia que o regulador podia ir lá e puxar da tomada. E aqui eu acho que foi uma decisão super acertada, que a gente entendia que México era a chave para a expansão, e a gente tomou a decisão de fazer a aquisição, mesmo sabendo do risco, e era um risco alto, do regulador mexer nesse modelo. E, de fato, o regulador mexeu no modelo, a gente continuou operando como processador e BIM sponsor, a gente entende que a CNBV vai sim seguir os mesmos passos do Brasil, porque, vamos lá, aqui a gente tem 1000 bancos, a gente tem um monte de empresa de infraestrutura, a gente sabe que o sistema financeiro é robusto, mas para chegar na ponta você precisa de empresas de infraestrutura de pagamento para levar meios de pagamento para todo canto. Então, desde 2021 até 2023, a gente trabalhou substituindo toda a arquitetura do México. A gente tomou a decisão que México ia ser o hub para a América Latina, e principalmente porque
a gente entende que 90% do nosso esforço está no México. Todos os nossos clientes, excluindo o Brasil, são atendidos pelo México. À medida que a gente cresce em alguns países, a gente pensa em ter estruturas mais robustas em cada um desses países. Então, a história aqui, o M&A faz parte, a gente entende que tem um espaço para crescer, principalmente em México. A gente sabe que é um ambiente muito complexo. Vocês viram, para quem conhece, Mastercard comprou Arcos, que é um player importante. A Clip, que está lá, por incrível que pareça, a Clip ainda é um subadquirente, né? Você tem a Kush, que é um adquirente. Você ainda tem a Prosa, que a Visa acabou de comprar, e Global como suítes. Então, tem muito espaço. Acho que o grande ponto aqui da expansão à América Latina é também um exercício de paciência, porque a gente sabe que vai acontecer, que o regulador vai mudar, mas a gente não sabe quando. Então, a estratégia de M&A ela é super importante porque ela acelera, ela traz conhecimento local. Mais uma vez, quando você olha os demográficos e dados financeiros, os países podem ser muito parecidos. Mas quando você vai lá na prática, é diferente. Então, hoje México tem 5 milhões de estabelecimentos, de merchants, diferente do Brasil, que a gente tem muito mais. O uso de caixa, de dinheiro vivo, é absurdo. Culturalmente, ainda, os estabelecimentos estão lá naquela fase do eu não vou aceitar um meio de pagamento eletrônico porque eu vou ser tributado. Então, percebam que é um filme que a gente já viu e ter o time local é importante para ter esse tipo de, eu vou dizer, percepção e sabedoria, porque não é simplesmente chegar lá e falar assim, vamos fazer isso aqui. Então, mas a gente está muito contente com o resultado do México. Hoje, a América Latina já é 10% da nossa receita e o México é o grande contribuinte daí para isso. Puxando essa fila. Bom, pessoal, a gente está aproximando do final aqui. Eu acho que a gente teve várias lições interessantes, mas eu queria pegar de vocês uma última percepção, porque a gente o Brasil ele tem evoluído de uma posição aí de comprador de tecnologia internacional, sobretudo quando a gente fala no mercado financeiro, e agora virando exportador, e a gente teve os exemplos aqui do que vocês estão fazendo, colocando pela fora, né? Como é que, primeiro, né, qual dica que vocês dão, inclusive para empreendedores do mercado fintech que estão aqui na plateia, e todo mundo interessados em fazer essa jornada internacional, do que fazer, o que não fazer, e como isso pode se dar na prática, baseado nas experiências de vocês. Entendo que algumas pistas já foram dadas aqui, mas é bom dar esse reforço como mensagem final aqui também do painel. Começando do G1 aqui, a gente vem puxando. Legal, interessante. A gente, lá no Distrito, a gente está preparando um estudo sobre internacionalização de startups. Ele deve sair nos próximos 30, 45 dias, então acho que vai ser um bom gancho aqui para esse papo. Depois vou até pedir ajuda de vocês para a gente produzir um material interessante ali e replicar o que vocês já fizeram, né, os aprendizados. Eu acho que não tem aqui muito do que eu agregar em cima do tudo que eles já falaram, né? Acho que a questão de cultura é super importante, né? A gente vê essa questão de maturidade de cada um dos mercados, né? Às vezes a gente tenta forçar, né, a entrada em determinado mercado porque a gente acredita que tem que mudar, mas o mercado não muda, né? Ele vai mudando devagarinho, né? Não é um player que muda todo o mercado, né? Você precisa fazer com que o sistema todo mude e no final o talento, né? A gente falou aqui bastante sobre isso. Ter gente boa em todo lugar é importante, mas com a cultura certa, né? Maravilha. João, o que você me disse? Eu acho que é importante a mentalidade, né? Você por que fazer internacional, né? Eu acho que tem certas coisas que fazem sentido. Até hoje saiu a notícia da Hyperplane, né? Que até tive o privilégio de ser investidor anjo lá, que acabou de ser vendida para o Nubank, e é uma empresa de native AI para banking. Então, assim, imagina uns caras que estavam no lugar certo na hora certa, né? Começaram essa empresa 3 anos, 4 anos atrás, assim. Então, e eles estavam começando a expansão, né? Não sei como é que estão, para agora se vai continuar, mas para os Estados Unidos. Por quê? É deep tech, é realmente tecnologia profunda de analytics, de AI para banking. Então, puxa, acho que ter isso, por que vai fazer sentido eu expandir ou não? Porque expandir tecnologia pura não é fácil. Admirável um caso como a Pismo, assim, porque é um modelo de negócio, uma tecnologia pesada ali, você conseguir fazer isso numa escala global, eu acho que é esse o ponto de inflexão que o Brasil está vivendo agora, e
E eu até era um pouco cético, assim, né? Pô, a gente estava contratando uma empresa para fazer monitoramento dos sistemas, das transações, uma coisa massiva de dados, aí a gente vê várias no mundo inteiro. Aí eu tinha uma aqui brasileira, vocês devem conhecer a Nava, né? E os caras falaram, cara, puta, será, bicho? Tá, pô, no core do Ebanks ali, colocaram uma tecnologia pura brasileira aqui, e a gente colocou e foi espetacular, assim. Cara, que idiota eu, né? Que preconceito bobo, né? Eu já trabalhei na Funchal ali do lado, né? Então eu falei, cara, então eu acho que é esse mindset, assim, sim, a tecnologia brasileira está num nível espetacular, tem um pool de talentos, como o Antônio falou, incrível aqui, e eu acho que é o momento agora, então. Maravilha, Thiago. A gente tem muita clareza, e eu acho que quando a Pismo foi concebida ali, a gente tinha duas coisas muito claras na nossa mente. A gente vai focar em tecnologia. A Pismo é uma empresa basicamente de engenheiro. Então, a provocação chega o tempo todo para a gente mudar o nosso rumo, mudar o nosso caminho. Porra, por que você não vai para uma linha de sponsor? Porque a Pismo é uma empresa de tecnologia. Ponto. E a gente está dedicado a isso. Então, eu acho que um ponto que é muito importante nesse processo, principalmente de internacionalização, é você ter clareza exatamente no que você vai entregar. E o segundo ponto é a transparência. Eu acho que desde o dia zero que os 4 founders decidiram montar a estrutura, ficou muito claro ali que isso só daria muito certo se fosse extremamente transparente com quem está trabalhando dentro da empresa, com quem vai ser parceiro da empresa e com quem vai ser o cliente da empresa. Então, acho que esses 2 pontos a gente leva com muita seriedade e eu acho que são alicerces aí para a gente chegar onde a gente chegou. Maravilha. Antônio? Acho que alguns pontos principais a gente comentou aqui, que primeiro, Brasil é enorme, então a tentação, às vezes, da expansão internacional versus ter certeza que você já tem o domínio sobre o Brasil, acho que é um ponto importante para relevar num plano de expansão. Você se apoiar nos seus clientes, e eu acho que cada vez mais, João tem visto isso, eu tenho visto isso, a gente tem diversos clientes que têm operações em outros lugares, então você falar, pô, vamos testar aqui, eu estou fazendo isso aqui para você, eu sei que você está lá no México, isso aqui eu acho que é uma dica super importante e tem funcionado para nós, tem funcionado super bem. E eu acho que o terceiro ponto que sim, você vai para um país, você decidiu ir, você vai ter que olhar com a mão. O que é olhar com a mão? Você vai ter que baixar lá, por mais que você tenha gente local, você vai ter que ir lá, encostar a barriga no balcão, ir lá no estabelecimento, falar com as pessoas, escutar, entender, escutar bastante, porque é difícil, principalmente numa posição que a gente tem hoje, de liderança em meios de pagamento, de liderança no mercado de fintech. Quando você ouve alguém falando alguma coisa que você, sim, não funciona para você, a sua é quase do ser humano de falar assim, putz, isso aqui vou ignorar. E ignorar esse tipo de coisa pode significar o seu fracasso. Porque são essas pequenas pedrinhas aí que te derrubam numa expansão internacional. Para mim, esses são os 3 pontos, as 3 dicas que eu deixaria aqui. Maravilha. Bom, pessoal, muito obrigado. Acho que teve muita riqueza aqui de ideias e de experiências. Obrigado por compartilhá-las aqui com a audiência. Uma salva de palmas para os nossos painelistas, por favor. Obrigado, gente.